Boa noite a todos. Vamos fazer nossa primeira oração, continuando aí a meditação em João, capítulo 15, versículo 3. Vamos orar, pessoal. Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez reunidas na tua santa presença, buscando mais entendimento do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha nos agraciar com a sabedoria que vem do alto. Coloca dentro da gente, meu Pai, essa disposição ainda maior de te servir. Tudo que fazemos, meu Pai, por ti, para ti, na verdade, com certeza vai reverberar em nossa própria vida. Nós seremos as maiores beneficiadas em estarmos te servindo, te buscando, em estarmos fazendo a tua obra, em estarmos aqui meditando na tua palavra. E sabemos, meu Pai, que tudo isso terá um peso de salvação sobre as nossas vidas. Então, nós estamos aqui cultivando isso, Pai, com muito carinho, com muita diligência, com muito desejo. Que o Senhor não deixe, meu Pai, esse desejo morrer dentro da gente. Não deixe essa vontade de te conhecer morrer dentro da gente. Não deixe isso se apagar. A gente precisa continuar, a gente precisa perseverar. Por isso que o Senhor nos dê mais ainda do teu Espírito. Nos dê, meu Pai, a necessidade que temos venha ser suprida pelo Senhor. Não deixa de forma alguma a gente vir passar sequidão, a gente vir passar fome, a gente vir passar sede do teu Espírito. É isso que nós estamos aqui buscando, estarmos saciadas, mas também não deixe que a gente se sinta satisfeita. A gente não quer se sentir satisfeita, porque senão a gente vai parar no meio do caminho, a gente vai achar que já está tudo muito bom, a gente vai acreditar que estamos bem. Isso, meu Pai, a gente não quer cair nesse engodo de forma alguma. O bom é inimigo do ótimo. Se nós acharmos que estamos bem, a gente jamais vai alcançar a excelência. Então, o Espírito Santo nos dê sempre esse discernimento. E que o Senhor, meu Pai, venha ministrar a tua palavra, o teu querer, dentro dos nossos corações. Que estejamos exatamente no centro da tua vontade essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal. A gente viu na última meditação que... Deixa eu achar aqui. Deus faz essa comparação, né, entre Israel e com o próprio Jesus, comparando com a videira. A gente viu algumas características dessa planta, vimos ponderamos algumas coisas a respeito do fruto, e a gente vai continuar falando um pouco mais disso. Antes da gente, inclusive, evoluir para o versículo 3, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do fruto. Nós falamos bastante, né, sobre as características do fruto, o que é esse fruto, como é que esse fruto pode ser manifesto na nossa vida. Vamos falar um pouquinho daquela pessoa que não dá fruto, daquele ramo que não dá fruto. Tá? Vamos entender que os ramos, na verdade, são pessoas, são indivíduos que aceitaram o Senhor Jesus. Essas pessoas que não dão fruto são aquelas que, de alguma forma, não conseguiram manter um compromisso com o Senhor Jesus. E aí, no meio do caminho, no meio da sua trajetória, essas pessoas se perdem. E esse ramo que não vai dar fruto, ele vai começar a avacalhar, ele vai começar a atrapalhar, né, a videira, ele vai atrapalhar o corpo de Cristo. Né? Ele não vai... para de causar confusão, Fernanda. Ele não vai, como se diz,
favorecer o crescimento, o desenvolvimento do corpo. Então, esse ramo ele vai ter que ser eliminado. Então, a gente vai perceber, né, que para que esse ramo não dê fruto, pessoal, se esse ramo ele está na videira, então, em algum momento, esse ramo aceitou fazer parte da videira. Mas no meio do caminho, esse ramo não começa a dar fruta porque ele se desinteressou. O que que acontece? Né, que esse ramo não compreende mais o objetivo dele. O que que acontece que esse ramo não compreende mais exatamente o seu papel e a sua função? Tá? Eu peguei uma imagem aqui, deixa eu compartilhar com vocês, achei bem interessante. Diga aí se vocês estão enxergando. Dá para ver? Sim. Pronto, beleza. Então, isso aqui, propriamente, é o que acontece com os ramos que são enxertados na videira, né? O ramo vai lá, ele faz parte, né, da videira, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, acho que tem outra imagem aqui que dá para a gente visualizar ainda melhor. Então, o ramo principal, realmente a videira, né, o pé vivo, ele sofre um corte e é enxertado nele um ramo. A gente vai ver aqui dois ramos sendo enxertados, né? Com o passar do tempo, isso aqui vai cicatrizar, essa planta vai cicatrizar e esse ramo vai ficar plenamente incorporado, como a gente está vendo nessa imagem aqui, né? Esse ramo aqui já está completamente cicatrizado, incorporado. Pronto, beleza. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse ramo aí vai ter que dar fruto, né? Vai florescer, vai frutificar e vai fazer com que o objetivo dele seja alcançado. Ok. Mas e aí o que acontece com aqueles que no meio do caminho, né, desistem de dar fruto ou esquecem que ele tem o seu papel? Por que que isso acontece? Alguém aí seria capaz de dar uma sugestão, de dizer, dar um parecer do porquê que o ramo deixa de dar fruto? Porque, em princípio, ele não é um ramo infrutífero. Ele é um ramo que faz parte da videira, né? Ele aceitou fazer parte, ele vai dar fruto. Mas, enfim, quem poderia dizer aí por que que esse ramo não dá fruto? Pode abrir o áudio, que eu não estou vendo vocês aí não, viu? Abre o áudio e fala. Não está 100% conectado? Não estar 100% conectado não seria uma alternativa das mais interessantes, porque ele está, sim, ele está conectado, se está na videira, acabou, ele vai ser incorporado e ponto. E ele vai receber o melhor alimento, que é justamente a seiva dessa videira, a essência dessa videira. Se a gente está falando de uma forma espiritual, estamos falando de Cristo, somos enxertados em Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, né? Então vamos receber, sim, o melhor de Cristo. Vamos receber a sua palavra e vamos receber o Espírito Santo. Então temos todas as condições para produzir bons frutos, tá bom? Não importa até se não produzamos muitos frutos, mas bons frutos a gente vai ter que produzir. E aí o que acontece? Não, essa não seria a melhor razão, porque de fato a gente está dentro do corpo, estamos recebendo o alimento. Alguém mais poderia falar algo? É como se de alguma forma ele esquecesse da função dele, como se ele estivesse ali, mas não estivesse. Atrofiou na função que era para fazer. Recebeu e não lembrou de dar. Ele simplesmente não desenvolveu como deveria. Beleza. O que faz essa pessoa não desenvolver como deveria? O que faz acontecer, né? O que causa essa indiferença espiritual desse ramo? Eu acho. Um de cada vez, eu não estou vendo vocês, então se organizem aí. Fala aí. Estou vendo. Pode falar.
Vai mais, fala. Pode falar, Depois eu Nancy, eu falo. falo depois. Não, eu falo. Depois você fala. Você fala, depois eu falo. No caso do espiritual, é aquilo tudo que Jesus disse. Ele não se importa com os outros, ele não está alimentado na palavra. Ele, ao invés de se importar com os outros como se importasse com ele se importa mais com ele do que com os outros e acha que nem todo mundo é digno. É o egoísmo. Egoísmo é uma justificativa interessante, sim, está válido. Mas alguém fale aí, dona Cida. No caso da espiritualidade, eu acho que quando a gente fica longe, né? Vai se afastando da presença, aí vai esfriando, quer dizer, vai secando, no caso da videira, né? Beleza, essa daí é a consequência, tá? É consequência. Eu quero saber, né, eu quero que a gente pare para pensar na causa, pessoal. Tá? O que causa esse desinteresse, esse esfriamento? Tá? O que causa isso? Se a gente for ver, lembrar daquela passagem, Lucas 19, abre aí, Lucas 19, no verso 20, Lucas 19, verso 20. Todo mundo abriu? Então, eu vou, enquanto vocês estão abrindo aí, vou comentar aqui. Isis colocou, né, que a causa é o fato de não estar 100% conectado. Isso não é um justificativo, tá bom? Porque se está dentro do corpo, está dentro do corpo. Ponto. O que causa essa desconexão? Não é Jesus, né? Não foi feito de forma correta, né? Bom, qual é a forma correta de se inserir no corpo? Você tem que aceitar Jesus. Tem muito segredo, né? Então, na verdade, o que acontece é que você equivocadamente se precipita na sua decisão. Você aceita fazer parte do corpo, mas você se arrepende, você não se compromete de fato, né? Uma das coisas que causa esse descompromisso, né? O medo, como a gente vai ver aqui. Tá? Dá uma olhadinha aí. No versículo 20, a gente vai ter o seguinte: veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não puseste e colhes onde não semeaste. Né? Então, uma das primeiras coisas é o medo de fazer a coisa, de fazer a obra. A gente vê demais as pessoas não se sentem capazes. E nessa de não se sentir capaz, vem a timidez, o medo, e simplesmente não faz nada, se torna inoperante, não vai dar fruto. Isso vai trazer uma insatisfação muito grande em Deus, né? A gente tenta compreender o porquê da pessoa não assumir aquele compromisso. E quando a pessoa fala que é por timidez ou por medo, a gente não consegue direito assimilar isso, porque não faz nenhum sentido. Se você já tem dentro de si o espírito de ousadia, a pessoa, na verdade, já tem isso dentro de si, ela só não desenvolve. Lembra aquela questão do batismo com o Espírito Santo? É uma questão de entrega. Se a pessoa não desenvolve, ela não demonstra interesse, né? O interesse vem primeiro, o Espírito Santo e o poder dele ser manifesto é consequência. O Espírito Santo, melhor dizendo, vem primeiro, se revelando Jesus para a gente. O nosso interesse vem em seguida, os poderes do Espírito Santo vêm logo depois, né? Então, aí a pessoa fica ali, se amarrando para fazer as coisas. É muito comum, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho de evangelização, isso fazer obra de Deus também. Ela vai fazer um trabalho de evangelização, a pessoa pega um folheto, um jornalzinho, qualquer coisa.
não tem coragem de abrir a boca para falar com a pessoa que está sendo abordada. Simplesmente vai lá e entrega o folheto, entrega o jornal. Isso não tem, meu pessoal, muita eficácia, né? A grande eficácia é você falar a palavra de Deus. Aquilo ali, sim, vai trazer um retorno. Bom, enfim, um dos motivos é justamente a pessoa ter esse medo, esse receio, essa timidez para fazer a coisa acontecer. Então, se você não faz a coisa acontecer, se você não pratica, né, aí vai vir a mornidão, o esmorecimento, frieza, essas coisas que até vocês já citaram aqui, né? É uma das consequências. A questão vai se avolumando, né, e aquele ramo vai realmente se tornando cada vez mais infrutífero. Ele está dentro da igreja, está fazendo parte do corpo de Cristo, ele está sugando do que o corpo de Cristo pode oferecer, está lá, está sugando, mas não ajuda, não colabora pela sua timidez, e, além disso, pode acabar, inclusive, atrapalhando quem quer fazer, né? Então, se essa pessoa dentro do corpo, esse ramo dentro do corpo, não tem interesse de fazer por medo, vai falar com um coleguinha do lado, com um ramo do lado. Não, não vamos não. Não, não vai não. Não, a gente não vai dar certo não. Isso aí vai ainda bloqueando o desenvolvimento da obra, porque isso vai acontecer dentro do seu círculo, né, de envolvimento dentro da igreja, suas amizades, né, as pessoas que você conhece, você vai acabar influenciando também de forma negativa. Isso vai prejudicar a obra. O Espírito Santo não vai permitir que isso aconteça por muito tempo, né? E vai acabar havendo corte. Outra coisa que pode acontecer é aquela questão do mundanismo dentro da pessoa, como a gente vê na parábola da semeadura. Mateus, capítulo 13, dá uma olhada aí, Mateus. Isso aí mesmo. 13, pessoal, capítulo 13, verso 22. Todo mundo abriu? Vamos lá. Também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, a pessoa está fazendo parte do ramo, porque para ela receber a palavra, ela está dentro da igreja. Se ela recebeu a palavra, é porque ela está no meio do corpo. Né? Vamos lembrar que isso aqui foi escrito não para as pessoas que não conhecem Jesus. Isso aqui está sendo escrito para quem conhece Jesus, para quem conhece Deus, para quem conhece a palavra, o mínimo que seja. Então, ela está recebendo da seiva da videira. Mas o que acontece? Ela começa a se envolver mais com as questões do mundo. Por quê? Porque fazer a obra, ela tem medo, ela é tímida, tem uma timidez, uma indiferença, né, para fazer as coisas de Deus, a indiferença espiritual, né? E vai chegar um momento em que ela simplesmente vai se envolver com outras coisas. Então, sabe aquela historinha, né, de mente vazia é casa de Satanás. Então, se você não está ocupado com as coisas de Deus, você vai se ocupar com outra coisa, certamente. Se não é com as coisas de Deus, vai ser com as coisas do mundo. E de tal forma você vai acabar se envolvendo que esse mundanismo não vai permitir que você dê fruto. E isso aí é uma coisa realmente muito lógica, né? Se você pega, recebe a palavra, pega tudo aquilo e não coloca em prática, não passa adiante, não cumpre o ID, só fica lá pensando em seu trabalho, né, que você vai sair muito tarde do trabalho porque você tem que ganhar dinheiro. Hoje a gente estava evangelizando uma pessoa, o cara estava a 3 metros do ponto de oração, e aí oferecemos.
só aceita uma oração, ele não tem tempo para isso. Mas ele conseguiu conversar comigo pelo menos uns 5 a 7 minutos, contando toda a vida dele, resumidamente, e provando por A mais B que ele não tem tempo para nada. E quando ele chegou a essa conclusão, que ele não tem tempo nem nos dias de domingo, porque ele trabalha muito até nos dias de domingo, eu falei com ele, nesse período de tempo que estamos aqui conversando, o senhor já poderia ter recebido pelo menos umas 10 orações. Aí ele, não, mas você não está entendendo, eu não tenho tempo. Né? As coisas do mundo sufocam aquela pessoa, né? Afogam ela. Enfim, a gente está vendo aí, né? E o engano das riquezas. Uma coisa, pessoal, que eu percebi, vou usar aí de testemunho para vocês. Não sei se vocês já tiraram férias literais, né? De acabar viajando e passando um tempo fora da sua rotina. Férias não só do trabalho, férias não só da escola, mas férias daquela sua rotina, tá bom? Então, você vai para casa de um amigo, você vai para um lugar que você desconhece, vai para casa de parentes, enfim, aí você decide que vai passar 7 dias, 15 dias, um mês, e vai aproveitar aquele período. Pessoal, se você estiver fora da sua rotina normal, você já vai ter um pequeno, não vou dizer esfriamento, mas talvez um pequeno desinteresse também não é a palavra certa. Aí vocês me ajudam, eu vou tentar dizer o que eu quero dizer e vocês me ajudam o termo certo. Mas você não vai seguir aquela rotina que, por exemplo, você tem aqui dentro da obra. Não, eu vou segunda, vou quarta, vou sexta, vou domingo, e eu vou evangelizar na terça, na quarta e no domingo, e no sábado eu vou fazer isso. Sabe, você vai fugir um pouquinho daquilo. E você já não vai se dar mais tanto quanto você poderia, porque você já está fugindo da sua rotina. E parece que você abre um parênteses na sua vida, que é o parêntese das férias. E nessa história você parece que perde um pouquinho o interesse em fazer a obra de Deus. Dá para entender? Não é que você saiu do corpo, desviou, não é isso. E quando você, e se você for para casa de parente, etc., mas você vai para um lugar legal, você vai para um hotel bacana, né? Você vai para uma realidade diferente, você vai para outro país. E você tem dinheiro suficiente para passar um tempo completamente descomprometido, né? De tudo. Desliga o celular. Pessoal, a chance de você esfriar na fé é muito grande. Se as férias fossem de 6 meses, não faz ideia de quanta gente não voltaria das férias mais para a igreja. Veio o período da pandemia. As pessoas simplesmente esqueceram, né, da igreja. Esqueceram. Vi até essa semana alguém que 2 anos, exatos 2 anos, estava afastado. Voltou agora essa semana. 2 pessoas. Bacana. Mas o que eu quero dizer, as coisas do mundo, o medo de perder a vida, né, o envolvimento com o bom e o melhor dessa terra, acaba fazendo você, né, sair de uma rotina onde você está lá toda hora pregando a palavra de Deus, tal, e você começa a ter um certo esfriamento. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Passei 7 dias fora, e aí a minha dinâmica lá era completamente fora da minha dinâmica aqui. E, rapaz, eu comecei a pensar assim, velho, eu tô aqui de manhã, de tarde, de noite, comendo, brincando, saio da piscina, vou para o mar, saio do mar, vou para o rio, aí saio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é massagem, é isso, é malhação, pá. Você se envolve com um monte de coisa. A última coisa que você encaixa ali dentro da sua rotina é, vou evangelizar alguém. Você não está desviado. Mas aquelas coisas te envolvem de tal forma que a última coisa que você pensa é, vou evangelizar alguém. Como você é muito da fé, se aparece a oportunidade, você vai lá e aproveita. Como, por exemplo, teve e a gente o fez. Mas é muito fácil, rapaz, você simplesmente parar de se voltar para as coisas de Deus
e começar a se voltar para as coisas do mundo, né? Então, o engano da riqueza, que fala aqui em Mateus, realmente é muito fácil você simplesmente esquecer das coisas. É isso mesmo aí que Martinha está falando. Há um grande perigo quando a gente sai da nossa rotina, tá? A gente tem que estar muito atento, alerta, muito alerta. Ah, Lília, não posso tirar férias nunca, esqueça, você tem que tirar férias sim. Você tem que aproveitar o bom e o melhor dessa terra, sim. Mas, rapaz, você tem que se manter alerta. Parece que o esforço que você tem que fazer para se manter de pé, para se manter no espírito, é muito maior. Não é qualquer pessoa que pode se afastar da rotina que a gente tem, né, da nossa rotina espiritual. Bom, vamos voltar aí para João. Dentro disso que a gente está vendo aqui, né, do fruto, a pessoa que não dá fruto, a gente já viu aí alguns motivos. Está dentro da presença de Deus, mas está desinteressada, está com a sua timidez, tem medo ou simplesmente está envolvida com as coisas do mundo. Mas, acima de tudo, tem consequências. Por quê? Porque a gente já viu aqui que vem a poda. Vem a poda, vai vir agora sim, vai vir o desligamento. Vem a poda, né? Vem o momento em que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, toma uma atitude. Se a pessoa não toma a atitude meramente por ela mesma, de sair da igreja, não tem problema, o Espírito Santo vai ter esse cuidado. Por quê? Porque aquela pessoa está atrapalhando. E a misericórdia do Senhor? Exatamente pela misericórdia que ele tem com os outros, que ele não vai permitir que aquele mau elemento permaneça. Vez por outra a gente vê, né? Fulano saiu, fulano não permaneceu, fulano está fora do grupo, fulano está frio. Pelo menos fulano sumiu. Vamos lá, chama o resgate para resgatar. Fulano sumiu. Tem vezes, pessoal, que é o próprio Espírito Santo que está limpando. E tira e arranca fora, e é real. Né? Lucas 13, volta aí em Lucas 13. Lucas 13, a gente vai ter o seguinte. 13. 13, versículo 6. Ele também falava esta parábola. Certo homem, né, sempre que a gente vai ter as parábolas de Jesus, o homem, né, representa o próprio Deus. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e ele foi buscar fruto nela, e não o achou. Ele ficou como? Decepcionado. Uma das primeiras coisas, quando a gente não dá fruto, é a gente causar decepção em Deus. Por quê? Porque o objetivo dele em plantar-nos é que a gente dê fruto. Aí a gente não dá fruto, ele fica decepcionado. Ok, depois da decepção vem a consequência. Então, verso 7, ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira, e não a acho, corta. Porque ela ocupa inutilmente a terra. Então, o próprio Deus corta. No caso, ele manda aqui o viticultor, Jesus, né? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixai-a também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. Então, Jesus ainda pede, né, um socorro por aquela figueira, por aquela pessoa, né? Olha, deixa eu cuidar mais um pouquinho, deixa eu tentar mais um pouquinho, porque ele é o nosso advogado, ele é nosso intercessor, ele está perpetuamente lutando pela gente. Então, deixa eu cuidar aqui, dá pelo menos mais um ano. Se der fruto, maravilha, deixa ela lá. Se não der fruto, tá certo, assuma então as consequências. Ela vai ser cortada, podada, né? Quando nos referimos à videira. Quer ver outra coisa que é interessante da gente ver? Abre aí em Hebreus, no verso
no capítulo 6, no verso 7. Meu Deus. Capítulo 6, verso 7. Lembra que Hebreus 6,4, ele fala que uma pessoa que já participou dos dons do Espírito Santo, ele fala aqui que é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então, o que a gente está vendo aqui é Deus decretando juízo para aqueles que não dão fruto. Gente, isso é realmente temerário. Vai em Jeremias aí, só para a gente finalizar essa questão das pessoas que não dão fruto. Jeremias 48. É temerário. Às vezes a gente fica pensando que a própria pessoa que simplesmente sai da igreja. Às vezes o próprio Espírito Santo arranca. E aí a gente vem com esse verso que todo mundo conhece. Jeremias 48, verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, ou na tua versão, relaxadamente. E maldito aquele que retém a sua espada do sangue. A espada é um instrumento de guerra, de luta. E o objetivo dela é matar o oponente. Aquele que retém a espada do sangue evitou o confronto, né, e recuou na batalha. Esse é considerado maldito, e a gente já viu aí as consequências dessa pessoa. Ela vai ser queimada. Se existe na sua cabeça um outro conceito de queimado que não seja o fogo eterno, então você está completamente equivocado, tá? Esse queimado é a perda da salvação. João 15. Aí a gente vê no verso 3 o seguinte: ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E aqui a gente vai ver o seguinte, um segundo tipo de poda. A gente viu a poda, que é para perdição, e a poda, que é para limpar, para que aquele ramo produza mais fruto. Como é que acontece essa poda? Através da palavra. Vamos ser aí mais práticas. Quem me dá um exemplo aí de como essa poda acontece através da palavra? Tenta aí. Sem medo nem timidez. Fala aí, pessoal. Ninguém? Fala aí, Martiane. Ouvindo não, Martiane. Tá ruim pra caramba. Ouvindo não. E aí, pessoal? Mais ninguém se arrisca, se atreve? Como é que somos limpos pela palavra? O abandono dos velhos hábitos e a partir do momento que a gente vai entendendo a palavra,
Cada vez que a gente lê, ela vai se renovando e a gente vai aprendendo uma coisa nova e colocando em prática. Beleza, com abandono das velhas obras. Né? Como é que a gente vai abandonar as velhas obras? Quando a gente entende que aquelas obras não são boas. Como a gente vai aprender isso? Vamos ser exortados e disciplinados através da palavra. Não é tão somente receber aquela palavra de salvação, né? Você sabe a promessa de eu vou para o meu Pai e vou fazer muitas moradas. Essa palavra em si, ela não limpa nada. Não limpa. Estamos falando de limpar. Vamos tirar aquilo que não presta. Né? Essa palavra aí da esperança. Mas a palavra que limpa é aquela que disciplina e que exorta. Né? Que fala de atos que possamos cometer, adultério, mentiras, né? A Bíblia está cheia disso, rica disso, né? Os homicídios, né? As mentiras, as fofocas, pronto. A palavra é rica desses exemplos. Diante de tal coisa, você tem tal consequência. Aí você reconhece aquilo, você entende, você é exortado, disciplinado, e como Maiana falou, você abandona as práticas, né, das velhas, as velhas práticas, né, as velhas obras. E então você vai se tornando puro, purificado, limpo, né, para entender isso. Então, quando fala da limpeza, a limpeza se dá porque você foi também podado. Olha, não faça mais isso, não mente, não rouba, né? Não esteja dentro dos vícios, não tenha maus olhos, né? Enfim, por aí se vai. E ele vai dando, a palavra vai nos dando essa exortação, e aí a gente vai entrando na disciplina de Deus. Verso 4. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Então, ele aí vai e dá mais uma vez a dica. Lembra lá em Deuteronômio, né? Olha, está aqui a maldição e está aqui a bênção, né? Escolhe, pois, a vida. Ele dá a dica, né? E aqui ele está fazendo a mesma coisa. Olha, permaneça em mim, porque fora de mim você não vai dar fruto, você não vai ter condição. A seiva que sai de mim é quem vai te proporcionar, né, a devida santidade, é quem vai te dar poder, quem vai te ensinar em toda a verdade, é quem vai te dar direção, para que então você possa executar a obra, para que você possa dar fruto. Se você não está em mim, né, se você é aquele visitante, quando o calo dói, você corre, né, e vai buscar socorro. Quando você começa a gemer, você vai buscar socorro. Mas quando as coisas começam a caminhar, você vai e continua andando pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias ideias. Pronto. Quando você faz isso, você não permanece. Então, a dica que ele dá é: permaneça. Se você permanecer, você vai dar fruto. Se você não estiver em mim, você não vai poder fazer exatamente nada, a não ser as obras da carne. Fora isso. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, ele vai novamente, né, e insiste, reafirma, vocês têm de permanecer em mim. Da mesma forma como o próprio Deus enxertou o ramo na videira, da mesma forma o próprio Deus pode cortar o ramo da videira.
Quem vai fazer essa escolha? O ramo. A videira está dando a dica, fique em mim, eu quero que você fique em mim. Mas quem faz a escolha, né? O ramo. Bom, eu quero permanecer na videira, então eu tenho que dar fruto. Se eu sou incapaz, se eu sou infrutífera, se eu sou infértil, não, eu não vou permanecer. O próprio Deus, ainda que eu não saia, Deus vai lá, corta e arranca fora. Simples assim. Se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. Quem é que vai nutrir esse ramo? A gente acabou de ver ali naquela imagem, né? Eles cortaram o ramo, né? Fizeram lá os galinhos que eles fazem para plantar. Só que se eles plantam, aí tem que demorar anos para aquela videira dar. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam aquele galinho, tem um nome, eu esqueci agora, pessoal, vou chamar de ramo mesmo. Então, eles pegam aquele raminho e eles enxertam na videira. Pronto, aquilo ali vai frutificar muito rápido, porque em si, a planta central, aquela que tem força e vigor, que vai buscar lá no fundo os nutrientes para que a planta toda possa se desenvolver, isso aí já está formado. Então, ali vai dar fruto muito mais rápido, certo? Então, é interessante que ele esteja enxertado. Pronto, vai lá e enxerta. Se está enxertado, está recebendo tudo aquilo ali, ele vai dar fruto, e vai dar fruto rápido. E como a gente viu, ele não faz uma comparação com uma mangueira, com uma macieira, com uma figueira. Quem já viu essas plantas, ela dá um fruto aqui, um fruto aqui, um fruto aqui. A parreira, a videira, ela dá um cacho entupido de fruto, de modo que você nem consegue contar quantos frutos é que tem, na verdade, naquele cacho. Os frutos estão todos juntinhos, então o fruto tem que ainda andar em comunhão, né? Tem que andar em união, tem que estar junto, misturado mesmo, certo? E depois que ele vai lá e poda, aquele ramo, cada nozinho que ele cresce, cada nozinho vai dar um novo broto, e aquele novo broto vai dar muito mais fruto. Então, a tendência é ele não parar de produzir e ele crescer, ele não fica estático, ele continua crescendo, ainda que seja podado. Ele não é podado para que diminua, ele é podado para que cresça mais. E a gente viu, né, nas imagens que eu mostrei anteriormente, né, que eles possuem um corpo e esse corpo ainda vai assumindo robustez, ele vai ficando grosso. Aquele ramo inicial que era fininho, né, e ainda fininho ele dava fruto, pronto, ele agora vai ser podado, vai ser limpo, né, vai ser disciplinado, exortado, porque ele não é perfeito, mas ele está rumo à perfeição. Então, ele vai sendo lá exortado, disciplinado, podado. E, aos poucos, ele vai construindo o corpo, vai crescendo e vai dando mais fruto. Esse é o objetivo. Não dá para a gente pegar essa palavra, guardar dentro da gente, ficar esquentando o banco, voltar para dentro de casa, esquenta banco dentro da igreja, volta para dentro de casa e vai viver o mundo. Isso não vai fazer com que você permaneça na presença de Deus. A prática da palavra é o desenvolvimento da obra. O único fruto é ganho de almas? Não, vimos isso. O fruto do Espírito Santo, amor, benignidade, tal, paciência, aquelas coisas todas. E muito mais, inclusive, de coisas boas que possamos dar, né? Então, tudo aquilo faz parte do fruto, não é só ganho de almas. Então, até o nosso proceder ser transformado, isso constitui fruto. O nosso ser mudado dia após dia, e isso também se traduz em fruto, né? Então, vamos lá. E aí, interessante aqui, eu estou lendo aqui agora, Martiane escreveu, né? Ela revela o que há em nosso interior. O nosso interior vai ter que ser o mesmo interior do Senhor Jesus. O nosso interior passa a ser o mesmo interior da videira. Concorda? O que está saindo da videira está entrando no ramo. Ali agora se torna um só. Quem causa essa ligação, essa união, essa uniformidade, vamos dizer assim, é o Espírito Santo.
né? Quem vai correr dentro da gente, que corre dentro do Senhor Jesus, que é a essência de Deus, é o Espírito Santo, né? Então, não tem como você simplesmente bloquear a manifestação do Espírito Santo. Quer dizer, ter como tem, não deve, né? Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Já falamos, já discutimos esse assunto aqui há algum tempo atrás, e a gente vai perceber que aqui está girando mais uma vez em torno de obra. Em torno de obra. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. A glória de Deus, que a gente dê muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Você não dá fruto. Não há em você uma transformação. Então você não vai ter a essência de Deus dentro de você. Você até começa a desenvolver. Mas parou ali? Não. Isso vai ser retirado, vai ser dado a quem de fato, né, está valorizando essa oportunidade. Fernanda, você lembra daquela pregação que a gente ouviu lá em Aracaju, onde o pastor estava falando justamente dessa questão de a gente morrer para o mundo e a gente ter uma nova vida, e as pessoas, quando olharem para a gente, perceberem que não é mais aquele cadáver e perceber que é uma nova criatura. Você consegue desenvolver melhor aí, porque eu não lembro dos detalhes, você consegue desenvolver melhor? Eu achei aquilo ali bem interessante, um exemplo muito rico. Não, eu não lembro com riqueza de detalhes, mas basicamente ele fala assim de morrer para o mundo e aí ele traz o versículo que a gente até já meditou, da semente que se ela não morrer, ela não vai dar frutos, mas se ela mantiver a vida dela, ela mantiver as coisas do mundo que estão dentro dela, ali sim ela vai morrer. A vida que se retém para a morte, mas a morte para o mundo que gera frutos. Mas foi mais o que eu guardei, na verdade. Uhum. Pois é, ele tinha feito uma analogia bem legal, né? De quando a gente vai lá no funeral, o que a gente faz, né? Eu não tenho muito esse hábito não, mas as pessoas gostam, né? Fica lá o caixão aberto e você vê lá a carinha do defunto. Depois que aquele caixão é fechado, ele vai ser sepultado, vai ser colocado na gaveta, vai ser enterrado, seja lá qual for o fim, mas ninguém nunca mais vai ver a cara daquele defunto, concorda? Não vai mais ver. Não é para ninguém mais olhar para você e ver aquela cara do defunto. Eu achei isso aí, sabe, interessantíssimo quando ele fez essa analogia. Quando a pessoa olhar para você, tem que ver a outra pessoa de fato. Ah, não, mas eu sou assim, vou morrer assim, porque eu gosto de ser assim, eu acho legal ser assim, eu curto ser assim. Me dá uma satisfação ser assim. Bom, enquanto isso acontece, de fato não há aquele sepultamento. Enquanto não há aquele sepultamento, não vai ter isso aqui do... Como é que está aqui? Cadê? A palavra some assim, gente. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que você vai manifestar que você é discípulo de Cristo? Então, esse fruto, como eu estou falando, não é só fruto de almas, mas é o fruto do novo nascimento. O fruto da transformação, da velha criatura em nova criatura. Como é que você vai mostrar esse fruto se você continua mostrando as obras antigas, né? Aquele seu jeitinho antigo, aquele seu eu antigo, que você faz questão de cultivar, achando que aquilo de alguma forma é bom para você. Bom, quando o pastor falou aquilo, eu achei muito legal. A pessoa vê lá no caixão, no velório,
É a última vez que vem a cara daquela pessoa. Depois ela é enterrada, sepultada, ninguém mais vê aquela cara. Tem que ser uma cara completamente nova. E daí a gente vai ver o fruto, o novo nascimento naquele caso, certo? Bom, pessoal, por hoje eu vou parar por aqui, vou abrir espaço aí para a gente trocar ideias, quem quiser acrescentar mais alguma coisa, tá? E a gente vai dar continuidade na quinta-feira, se Deus quiser, né, com o discípulo que foi proposto. Mas, enfim, vamos aí, pessoal. O que vocês têm aí mais a acrescentar? Fala aí, Milene. Quando a senhora falou sobre o ramo enxertado, e aí a seiva, né, que vem da videira, do caule principal, tem que penetrar nesse ramo para que ele, né, dê o fruto. E aí eu estava lembrando que eu estava lendo que o ramo ele pode dar folhas e pode dar o fruto, né? E se ela der muitas folhas, ela vai fazer sombra e pode prejudicar o outro ramo desenvolver. E se ela está dando folha, é porque ela está usando aquela seiva boa, pura, para poder desenvolver, ao invés de desenvolver fruto, desenvolver folha. Então, quando a senhora falou que a seiva ela precisa penetrar para desenvolver aquele ramo, eu estava lembrando que, estava meditando aqui, que acontece um conflito, né? Vamos dizer assim, que aquele ramo está seco. A seiva quer entrar, quer penetrar, então começa aquele conflito. Para que a gente resplandeça, que a gente para que aquele cadáver, a pessoa não veja mais o nosso rosto, e veja o rosto de Jesus, sempre vai existir essa luta dentro do ramo. Porque se a gente está enxertado nele, o Senhor vai dar o melhor para a gente, então vai dando a melhor seiva. Mas nós somos um ramo que podemos escolher, então podemos fazer escolha pela folha ou pelo fruto. E a única forma de realmente te dar o fruto e ter a face, a cara de uma videira, a cara do Senhor Jesus, é realmente se permitir ser podado. E o podar dói, machuca, o podar confronta o seu interior, porque você vai ter que deixar de ser aquela criatura que você era e cada vez mais você ser de Cristo. Então, isso para a gente é uma lição contínua, porque às vezes a gente, como a senhora mesmo falou, se a gente achar que está tudo bem, que estamos bem, olha, estou ótimo, e o tempo é perigoso nesse sentido, porque pode nos dar uma sensação de conforto, e assim, e também os tipos de fruto, né? A gente pode estar dando um fruto bacana no interior, um fruto legal, você está vendo uma mudança em você, no seu caráter, as pessoas estão percebendo isso, então, olha, você melhorou nisso, e você pode achar que está suficiente. E aí, se você se contenta com aquilo, como é que o Espírito Santo pode te dar mais? Se você já está contente com aquilo, né? Como é que você pode dar frutos, mais frutos do que você deu antes? Se você sempre não tiver Cobrança, exigência. você tem que se cobrar, você tem que realmente estar se cobrando, porque se eu não fizer isso, você cai no comodismo e realmente o desenvolvimento do Espírito Santo fica complicado. Eu conversava hoje com minha assistente, né? E a gente trocando ideia a respeito de ser bom. Eu cheguei e perguntei para ela, né? Você se acha uma boa profissional? Aí ela parou, pensou e falou, na medida do possível, eu acho que sim. Aí eu falei com ela, pois pelo fato de você achar que sim, você já mostrou que você não é uma boa profissional. Porque se na medida do possível você está achando que sim, essa medida do possível é uma medida tão grande que aí eu comentando, né? Coisas que são possíveis para você, você não faz. Então, essa medida do possível te torna ineficaz. Se você não tem essa cobrança de, olha, eu fiz isso aqui, mas eu poderia ter lapidado mais, eu poderia ter feito mais. Eu vou usar aqui um exemplo, né? Mas não é para criticar, Fernanda, por favor. Muito pelo contrário, é só porque me veio essa ideia aqui agora. Então, Fernanda aqui, ela fez essa caixinha. Linda, fofa, cuti-cuti, maravilhosa. Ela deu o melhor dela aqui? Acredito que sim, ela deu o melhor dela. Mas, se ela se exigir mais, ela poderia ter colocado um lacinho, ou poderia ter colocado umas figurinhas a mais, ou poderia ter colocado mais chocolate dentro, ou, sei lá, milhões de coisas ela poderia ter feito,
Eu estou dando exemplo, Fernanda. Tá? E nisso ela pode se aperfeiçoar mais. Então, ela vai exigir, poxa, da próxima vez, o que eu posso fazer? Eu coloquei aqui um cristalzinho, né? É um cristalzinho, né? Não sei como é que é, uma pedrinha, pronto. Botei aqui uma pedrinha. Bom, da próxima vez, eu vou colocar uma pedra maior. Da próxima vez, eu vou substituir a pedra, eu vou colocar um outro enfeite. Enfim, ela vai estar sempre buscando ser melhor. Quando a gente chega e para, não, aqui tá bom, né? Tá tranquilo, tá favorável, tô comendo, tô bebendo, né? Tem onde dormir, tem o que vestir, então não precisa eu ir mais além. Eu vou para as reuniões, né? De quando em quando, todo domingo eu estou lá. De vez em quando eu falo para minha vizinha de Jesus, mas ela não quer ir para a igreja, então o problema é dela, não é meu. Então, quando a gente vai se conformando com essas pequenezas, vai ser difícil a gente evoluir e chegar a ser muito mais, de ser realmente excelente. Então, como eu falei, o bom é inimigo do ótimo, porque se tá bom, você vai se conformar e vai esquecer que tem algo muito melhor. Isso é quem tem que nos provocar, quem tem que se provocar é cada uma de nós. A gente tem que arrancar isso de dentro da gente. Poxa, hoje eu fiz, né, uma evangelização assim, assim, assim. Da próxima vez eu vou fazer algo mais. Eu vou trazer um folheto diferente, eu vou fazer uma consagração diferente, vou abrir um jejum, vou me propor a ir mais longe. Enfim, acho que vocês estão pegando aí a ideia. Tem que se cobrar fazer mais. Não esperar que alguém diga para você, faça mais. Venha, você está sumida, você está desaparecida, né? Fica mandando lá zapzinho, vem, você não vem hoje não, né? Não dá para você ficar se fazendo de rogada. Quando a planta ela vai dar a sua flor e o seu fruto, ela não pede licença. Ela simplesmente vai e faz. Pode observar qualquer planta, pessoal. A gente está falando de uma videira, a videira não faz parte da nossa cultura. Vamos pensar numa florzinha aí qualquer que seja mais fácil, a florzinha que tem aí no seu quintal, etc. Você vai observar que tem alguns ramos que dá mais flor. Se você tem uma plantinha aí que dá fruto, você vai observar que alguns ramos dá mais fruto. E vai haver sempre isso. E quando você percebe que aquele ramo está ficando atrofiado, está ficando doente, você corta, porque o resto da planta explode. Entendeu? Ela começa a desenvolver mais. Aquela seiva que está sendo roubada, ela vai ser distribuída para outros lugares. Não é à toa que na parábola dos talentos, o próprio Deus vai lá, pega daquele que não produziu nada, que teve medo, que escondeu, e vai dar para aquele que mais produziu, para que ele produza mais. Ele fala assim, para que esse produza mais, para que esse ainda multiplique mais. Né? Nunca é para menos. A conta de Deus nunca divide, nunca é para menos. Sempre somando e multiplicando, somando e multiplicando. Mais alguém aí quer falar alguma outra coisa? Ninguém? Fala aí, Maiana. No versículo 4, quando ele fala de permanecer nele, eu fui procurar antes o significado de fruto. E no dicionário fala que é algo visível, porque muitas vezes a pessoa vê o fruto dela, mas não é só ela que tem que ver, é para todos verem. Ninguém vai mudar do dia para a noite de uma vez só, e não, sempre vai ter alguma coisa que melhorar, sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que estar ali se qualificando, se aperfeiçoando. Mas os outros têm que ver isso, porque os dons Deus dá para quem Ele quer, mas os frutos a gente vai ter que dar obrigatoriamente. E a senhora ainda falou de uma coisa que eu também observei, a uva ela é diferenciada, por quê? Porque são vários frutos, e não é só um, ela não vai dar um específico, ela vai dar vários, não dá nem para contar. Só que ela tem que ser forte para você permanecer na fé, para você permanecer
em Cristo, você vai ter que suportar. Você vai ter que suportar o peso dos seus problemas, os pesos das suas dúvidas e vencer. Você vai ter que suportar as calúnias que vai se levantar contra você, as fofocas, a injustiça. Então, vai ser os ventos, porque nem toda árvore suporta, nem todo fruto suporta o vento. Aqui tem um pé de manga ali em frente, que quando o vento é muito forte, cai até as manguinhas que ainda nem se desenvolveram direito. Então, você tem que ser forte para permanecer, para suportar os seus e os dos outros, porque se você vai dar frutos no sentido de almas, são pessoas que estão quebradas, são pessoas que estão injustiçadas. E se você não estiver bem com Deus, se você não estiver alicerçada nessa palavra, não estiver se alimentando da ceia, o diabo vai usar o problema daquela pessoa que você está cuidando para derrubar você também. Eu lembro da obreira que estava cuidando da menina com lúpus, e quando fez o exame lá, ela também estava. Foi lá, usou a fé e foi curada. Então, se você for fraco o suficiente para não conseguir resolver o seu problema, nem suportar os dos outros, não vai adiantar, porque você vai dar um fruto que vai ser, não sei como eles falam aqui, mas no meu interior, uma fruta peca. Ela não vai nem chegar a se desenvolver. E, de certa forma, você também é um fruto. Você também vai gerar semente. E, fora do corpo, algumas galhos não servem nem para nada, nem para colocar no fogo ali para virar brasa, nem para isso. Então, eu acho que a maior guerra é você permanecer, é você tentar e, por algum motivo, você desviar do seu caminho, porque ninguém nunca está 100%, tanto que ele fala lá que é se você permanecer, se você andar na presença de Deus, como Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, você vai morrer e não vai alcançar essa perfeição, mas a sua determinação de continuar no caminho, de continuar seguindo, é que vai fazer toda a diferença. Você não venceu esse problema hoje, você vai vencer ele amanhã, você continua. É a perseverança. Eu acho que permanecer nesse sentido de perseverança, perseverar porque ele mesmo falou que não vai ser fácil, vai se levantar tudo que puder para nos parar, tudo que puder para secar nossas raízes, porque se um galho estiver bem cuidado, como a senhora mesmo falou, ele vai virar um enxerto, ele vai produzir novos frutos onde quer que coloque, em qualquer lugar. É para ir para cima, eu vou para cima, é para ir para baixo, eu vou para baixo. Mas onde eu estiver, eu vou ter que permanecer, porque é possível você enxertar uma galha de uva em qualquer outra planta, se ela estiver firmada. Numa reforma lá, o pessoal enxertou aipim numa árvore grande. A uva, ela é uma fruta, é uma árvore que até as folhas dela serve. Tem algumas culinárias aí que faz um charuto, que eu não sei, eu sei que é charuto eu acho que é charuto de folha de uva. Então aproveita tudo. Você só não vai ser útil se você não quiser. E é você que vai tomar essa decisão. É você que não vai se permitir se atrofiar. Porque se você todo dia cuida, se você todo dia se esforça, se obriga a fazer certas coisas ainda que você não queira, você vai se desenvolver. E isso não depende dos outros, porque quem mais sabe do seu desejo, quem mais sabe onde você quer chegar é você, não é os outros. Ainda que para os outros você não queira nada. Mas vai chegar um momento que, se você se cuidar, seus frutos vão estar aí e vai calar a boca de todo mundo. E só quem ganha é você e a obra de Deus. Num domingo retrasado, eu fui evangelizar com o pessoal, aí na volta, a gente já estava indo para casa. Tinha um povo sentado na porta, eu peguei e fui lá. Fui eu e Neide, eu nem queria ir, depois eu olhei assim para aquele povo. Aí ficou aquela vozinha, vai lá, vai lá. Eu, não vou não, a gente já acabou. Eu fui, a mulher de cara já foi dizendo, não adianta para vocês virem falar, de me convidar, que eu não vou. Vocês não vão me convencer. Aí eu olhei para a Neide, eu falei, mas não, a gente não veio aqui te convencer não, porque esse papel é do Espírito Santo. A gente veio aqui fazer o convite. O Senhor Jesus disse, vá e pregue. Ele não disse, vá e convença. Isso aí é com Deus. E depois de muita conversa, ela ainda reclamando lá, todo mundo aceitou o convite, não deram garantia, mas disseram que iam pensar. Aí ela ficou, eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, eu contei um pouco de mim para ela. Ela ficou parada. Aí, quando a gente já estava terminando, eu falei, a única coisa que a gente quer aqui é que o Senhor Jesus faça na vida da senhora o mesmo que ele fez na nossa.
Aí ela parou, ficou olhando. Talvez Deus queira falar comigo. Será que Deus está querendo falar comigo? Quando Deus quiser falar comigo, ele manda alguém. Eu olhei assim, eu falei, sem vergonha. Eu falei, mas a senhora acha que a gente aqui, num domingo, uma hora dessa, um tempo desse aí, chove, não chove, vento com uma criança do lado, Jesus não está querendo falar com a senhora? Aí ela parou, enquanto o Neide estava distribuindo a fita, que era o convite. E vocês não vão colocar em mim, não? Ou seja, se eu desistisse, eu não sei se realmente ela foi, que ela disse que não deu um horário fixo, então eu não sei se ela chegou aí. Mas se eu tivesse desistido, se eu não tivesse dado ouvido, acho que o maior fruto de permanecer em Deus é a obediência, porque o Senhor Jesus fez tudo o que Deus mandou, a palavra foi de Deus, o querer foi de Deus, mas para isso eu tenho que estar sensível e ser obediente para fazer o que ele quer, ainda que isso vá contra a minha vontade, porque a planta ela não pergunta onde ela quer ser plantada, ela não fala onde ela vai ser plantada, o que ela vai dar. Ela simplesmente obedece à voz do Criador, porque lá em Gênesis fala que todas as plantas ouviam a voz de Deus. Para mim, alguém mais quer falar mais alguma coisa? Quando a gente, só para resumir isso aqui agora, dar um último exemplo, né? Quando a gente estuda física, e eu acredito aí que vocês se lembram muito bem, que vocês têm cara de que gostavam muito de física, né? Existia a lei da inércia. E aí eu tenho certeza que vocês se lembram muito bem, né? Da lei da inércia. A lei da inércia dizia o seguinte, que há uma tendência de estado de repouso, né, de um objeto, caso sobre ele não sofra uma força, ou todas as resultantes das forças que incidem sobre ele tenham um resultado nulo, né, ou ele tende a manter um mesmo movimento uniforme e retilíneo, caso nenhuma outra força ou as forças atuantes tenham um resultado nulo, estejam agindo sobre ele. O que significa isso? Que eu não vou sair do lugar se uma força não agir sobre mim. E se eu estiver numa caminhada da mesma forma, do mesmo jeito, né, quando ele fala um movimento retilíneo uniforme, é que não varia de direção, e ele permanece em uma mesma velocidade, não desacelera, não acelera. Tanto o parado quanto o movimento uniforme, retilíneo, ele não tem uma vantagem, é como se não houvesse, na verdade, movimento, não tem nada novo. Quando a gente fala de inércia espiritual, eu penso que seria a mesma coisa. Se eu tenho aqui a minha caneta, ela vai continuar estática, a não ser que algo faça com que ela saia da minha mão, uma força, né? Alguma coisa vai ter que fazer com que ela saia da minha mão. Se não existir essa força, ela vai continuar aqui na minha mão. Se dentro da gente não existir o desejo de realmente sair da inércia, ninguém vai tirar a gente da inércia. Ninguém. Vou concordar que o Espírito Santo, ele é o primeiro a te dizer, olha, tome uma atitude, saia da inércia. E posso até dizer que ele vai provocar um primeiro movimento. Mas o resto, pessoal, tem que ser por nossa própria conta. Ele vai dar uma direção, vai para a esquerda, vai para a direita, sobe, desce, vem, retrocede, para, continua. Ele vai dar a direção. Mas se não houver dentro da gente um desejo, não daremos fruto. Nem o fruto do novo nascimento e nem o fruto no ganho de almas. E isso vai implicar em sermos cortadas da videira verdadeira e sermos levadas para queimar. Né? Então, é o resumo de hoje.
Vamos ficar trabalhando isso cada vez mais. Eu tenho pensado, sempre que eu vou fazer uma nova atividade, um novo trabalho, que seja a respeito da obra, eu fico pensando o que dá para fazer de novo, né? E sempre a respeito de mim mesma, eu fico pensando, poxa, o que dá para eu mudar mais? O que dá para eu melhorar mais? E a gente sempre descobre que tem alguma coisinha a mais. Faz executa isso todos os dias. Isso é uma cobrança que tem que ser diária. Tá bom, pessoal? Então, pronto. Quem é que vai fazer aí a oração de encerramento, por favor? Fala aí, Maia. Posso? Pode. Senhor nosso Deus e amado Pai, graça nós te damos, Senhor, por tua palavra que nos limpa, que nos alimenta, que nos hidrata, que nos faz desenvolver cada vez mais. Que a tua direção, meu Pai, continue vindo até nós e que nós tenhamos coragem suficiente, meu Senhor, para continuar te obedecendo, coragem suficiente para continuar nos desafiando. Que a tua direção venha, mas que venhamos colocar imediatamente em prática, Senhor. Com maestria, meu Pai, com destreza, fazendo tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Que venhamos suportar, meu Deus, os vendavais da vida, os furacões que vão tentar, meu Pai, tentar nos destruir, que vão tentar nos quebrar, Senhor, mas nós estamos firmes no Senhor, como esses galhos de uva. Nós vamos permanecer, nós vamos prevalecer, Senhor, e o Senhor verá os nossos frutos. Que possamos, meu Pai, encher os teus celeiros com esses frutos que vão permanecer e que futuramente, meu Pai, cremos que darão mais frutos, para que os seus celeiros sejam abarrotados, e tudo isso para a tua honra, para a tua glória. Te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor venha abençoar a tua obra, a tua casa, que o Senhor venha visitar os doentes, meu Deus, trazendo a saúde, que o Senhor faça aquilo que a medicina não pode fazer, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida de Adriana, que o Senhor também abençoe Martiane, que o Senhor venha dar cada vez mais direção, que o Senhor venha dar inspiração, meu Pai, para ela no ganho de alma. Que ela venha se manter firme e forte na tua presença. Que ela suporte os anos que tiver, que vier pela frente, se o Senhor não voltar ou chamar ela pela morte. Mas que ela venha, quando o Senhor voltar, que o Senhor venha encontrá-la na fé, firme e forte na obra, no primeiro amor. Que o Senhor venha tomar as nossas vidas em tuas mãos. Que o seu nome seja glorificado. Que tudo o que fizermos seja para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. Não deixa o orgulho nem a prepotência tomar conta de nós. Que a tua humildade, Senhor, venha estar em nós. E quem olhar para a gente veja o Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. É isso aí. Graças a Deus, por hoje é só.